Graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à nossa devocional. Nós estamos fazendo a exposição do livro do Evangelho de João. Estamos fazendo o capítulo 6. O nosso contexto falar a respeito das coisas que aconteceram antes do capítulo 6, lá no capítulo 5, da cura de um paralítico, uma discussão que houve, né, por causa dessa cura, porque foi feita no sábado, e essas pessoas elas estavam argumentando contra Jesus porque ele tinha feito isso, e nessa feita Jesus se declarou Deus, o que ocasionou mais ainda confusão. Bem, então chegamos aqui no capítulo 6, e lá no capítulo 6 Jesus começa a se tornar conhecido, uma multidão o segue, mas o segue à distância, e depois Jesus vai para um lugar deserto e lá ministra, segundo os outros evangelhos, o evangelho de Marcos e Mateus, ministra cerca de 3 dias, e essas pessoas elas ficam ali necessitadas de alimento, mas ali não tinha como fazer com que tivesse aquele alimento naquele local. E aí, meus irmãos, Jesus testa a fé dos discípulos, perguntando o que eles fariam. Aí eles recorrem a situações financeiras e descobrem que financeiramente não era viável. Também recorre à situação material e eles descobrem que também não tem condição de materialmente, não tinha alimento ali. Então eles declararam que era impossível. Mas, como a Bíblia diz, o impossível só Deus faz. E Jesus aí fez um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Depois disso, Jesus mostrou-se generoso, explicou como devemos ser generosos. E aí, em seguida, meus queridos irmãos, Jesus teve que sair por causa do pessoal que estava ali, que viram aquele milagre. Eles entenderam que Jesus era o rei, o governador que eles precisavam para se libertar de Roma. E por uma compreensão real, Jesus teve que se afastar deles. E Jesus se afastando dessas pessoas, meus irmãos, Jesus vai orar no monte e em seguida coloca os discípulos para ir para o mar. E aí entramos aqui no versículo 16, vamos ler do capítulo 6 do Evangelho de João, que diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 e 30 estádios, eis que viera Jesus andando por sobre o mar. Aproximou-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: Sou eu, não temas. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Bem, queridos, o que temos aqui? Bem, como eu disse, me parece que os discípulos também entraram naquela senha, né? Na fanha de querer também tornar Jesus um tipo de governador e resolver a situação, porque eles também não compreenderam que não se tratava de um governador, de um libertador governamental, de um presidente. Se tratava da pessoa do próprio Deus que estava ali com eles. E aí Jesus o faz afastar um pouco para que eles tenham uma experiência mais profunda. Eles estão diante do pão da vida. O pão que saciou aquele grupo acabou. Mas Jesus é o
pão que Deus enviou para que possamos comer e ter a vida eterna. Então, irmãos, quando Jesus se afasta, demora um tempinho, me parece que bate um vento forte, né? E eles começaram a temer, e de repente Jesus aparece ali como andando sobre as águas. Aquilo os assustaram. E eles ficaram com medo de morrer, com medo de perder as suas vidas. Mas eles estavam com o pão da vida. E o pão da vida, irmãos, ele expulsa o medo. Jesus disse para eles: não temas, sou eu. E aí eles prontamente aceitaram Cristo, que eles entrou no barco e eles chegaram ao seu destino. Qual a aplicação aqui, irmão? Às vezes, muitas coisas na nossa vida nos amedrontam, nos deixa para baixo. Muitas situações parecem que não vão acabar nunca. Nunca vai acabar. Mas Deus, Ele é poderoso para nos fazer passar para outra margem. A vida é uma passagem. Nós estamos no caminho de Cristo. E neste caminho, meus queridos irmãos, temos a certeza que vamos chegar lá do outro lado. Jesus, mais adiante, sempre vai dizer: aquele que o Pai me der, eu vou guardar. E no último dia eu vou ressuscitar ele. Tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo do destino. Para onde é que você vai? Para onde é que você está indo? Jesus é o pão que sacia a sua alma. É o pão que sacia o seu coração. Abra o seu coração nesta manhã e coma desse pão para ser salvo, para ser livre, para ser liberto. Tenha um bom dia e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, quero apresentar essa vida que aqui está conosco, nesse momento, nesse vídeo, precisando de um milagre, precisando de algo maravilhoso para a sua vida. Meu Deus, nós não sabemos se essa pessoa já te conhece, se já tem comido desse pão da vida, mas humildemente te peço, Senhor, que eles possam ter nesse instante o contato com teu Santo Espírito. Lhes dê a sua paz, Senhor. Os abençoe, os guarde. E que nesta quarta-feira, meu Pai, eles recebam a cura da sua salvação. A resposta do Senhor para o pecado que se chama Jesus Cristo. E que eles tenham a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Uma ótima quarta-feira. Shalom.